Imagina só, você está num jipe, atravessando uma planície e ao seu lado um braquiossauro mastiga as folhas de uma árvore gigante. O chão treme levemente a cada passo. O cheiro é uma mistura de poeira e vegetação esmagada. Quão legal seria ver um T-Rex de verdade? Não um esqueleto no museu, mas um predador vivo de 12 metros com músculos e penas. Tirar uma selfie com um Triceratops é o sonho de todo fã de Jurassic Park. É uma fantasia incrível, mas e se não fosse uma fantasia? E se os dinossauros nunca tivessem sido extintos? Pelo menos seria legal. Pelos 5 segundos antes de você virar um lanche. E vamos ser honestos, seria um lanche bem rápido. Mas por que essa fantasia mexe tanto com a gente? É porque sabemos que eles realmente existiram. Eles não são dragões ou monstros de lenda. Eles dominaram este exato planeta, talvez pisando no mesmo solo que você está agora. Há 66 milhões de anos, uma rocha mudou tudo. Ela encerrou um reinado de 160 milhões de anos. Para perspectiva, 160 milhões de anos é um tempo tão inimaginavelmente longo que nós, humanos, estamos aqui a um piscar de olhos comparado a eles. E essa rocha abriu o caminho para nós. Mas e se ela tivesse errado o alvo? E se aquele dia apocalíptico nunca tivesse acontecido? Os dinossauros ainda estariam vivos hoje? Como eles teriam evoluído? E a pergunta mais importante de todas, nós teríamos sobrevivido? Ou o nosso destino era ser, para sempre, comida de dinossauro? Prepare-se, porque a resposta muda absolutamente tudo o que você sabe sobre o nosso planeta. Para entender o que mudaria, precisamos ver o que realmente aconteceu. No final do período Cretáceo, o mundo era um paraíso dos répteis. Um mundo mais quente, mais úmido, coberto de florestas exuberantes e samambaias gigantes. Um mundo dominado por gigantes, por 160 milhões de anos. Havia mais espécies de dinossauros do que podemos contar, desde o anquilossauro blindado até os bandos ágeis de dromeossauros. Eles eram os reis indiscutíveis, até que num dia, como qualquer outro, o céu caiu. O asteroide fatal, conhecido como Chicxulub, tinha 15 quilômetros de largura. Não consegue visualizar? Pense em empilhar 158 campos de futebol um em cima do outro e jogar isso do espaço na velocidade de uma bala. A força do impacto? Esqueça os números científicos. Tente imaginar 10 bilhões de bombas de Hiroshima explodindo de uma só vez, no mesmo lugar. O impacto foi tão violento que ejetou trilhões de toneladas de rocha vaporizada e fuligem na atmosfera. No momento do impacto, qualquer coisa a 1000 quilômetros de distância foi instantaneamente incinerada. Tsunamis com quilômetros de altura varreram os continentes. E o pior, a fuligem bloqueou o Sol por anos. Veio o inverno nuclear. A fotossíntese parou. As plantas morreram. Os herbívoros morreram de fome. Os carnívoros morreram logo depois. Foi o fim do mundo. 75% de toda a vida na Terra foi extinta. Foi um filtro brutal que selecionou quem viveria e quem morreria. Para sobreviver, você precisava ser pequeno, comer de tudo, incluindo lixo, e se reproduzir rápido. E os dinossauros, gigantes, especializados, de reprodução lenta, perderam. Mas e se ele tivesse errado por alguns minutos? Se a rotação da Terra o tivesse feito cair num ponto diferente? Estudos mostram que se ele tivesse caído no Oceano Profundo, no Pacífico ou no Atlântico, a crosta oceânica, mais densa e a enorme coluna de água teriam absorvido muito mais energia e ejetado menos fuligem. E se o dia do juízo final nunca tivesse chegado? Vamos começar nossa jornada especulativa. Primeira coisa, o impacto não foi o único problema. Os dinossauros não estavam exatamente no seu auge. Naquela época, a Terra já estava sofrendo com erupções vulcânicas massivas na Índia, nos chamados trapes do Deccan. A vida ainda seria difícil, o clima já estava mudando. Isso significa que os gigantes, como T-Rex e os saurópodes, que precisavam de toneladas de comida, provavelmente estariam condenados de qualquer maneira, ou, pelo menos, sua diversidade estaria diminuindo muito. A era dos titãs estava, talvez, chegando ao fim. Então, quem seriam os sobreviventes? Os pequenos, os dromeossauros, os raptors, os troodontídeos e outros dinos menores e mais inteligentes. Eles eram adaptáveis, eles precisavam de menos comida, eles sobreviveriam. Avance para 55 milhões de anos atrás. O planeta, sem o inverno do asteroide, esquentou muito. O mundo estufa. As florestas tropicais se espalharam de polo a polo. O Ártico tinha palmeiras. E o que os dinossauros sobreviventes fizeram? O que a vida sempre faz? Eles se adaptaram, eles se diversificaram. Os nichos ecológicos não ficaram vazios, então eles se especializaram. Teríamos novos predadores ágeis, do tamanho de leopardos, caçando nas árvores. Teríamos herbívoros especializados em comer frutas. A Terra seria o planeta dos dinos.
Parece um paraíso, mas espera um pouco. E quanto aos nossos ancestrais? Aqui está o primeiro grande problema. Em nosso mundo, quando os dinos morreram, os mamíferos, que eram, na época, pequenas criaturas noturnas parecidas com mussaranhos, explodiram em tamanho para preencher os nichos vazios. Foi uma festa evolutiva. Foi assim que surgiram os ancestrais dos cavalos, das baleias, dos morcegos, dos tigres e de nós. Mas nesse mundo, os nichos nunca ficaram vagantes. Os mamíferos permaneceriam pequenos, noturnos, vivendo com medo, espremidos nas sobras. Nossos ancestrais primatas simplesmente não teriam espaço para evoluir. Pense em nós como os ratos assustados vivendo no porão da casa dos dinossauros. Mas a Terra nunca para de mudar. O próximo desafio seria brutal. Então, 34 milhões de anos atrás, o planeta muda de novo. A Antártida se separa da América do Sul, as correntes oceânicas mudam e a Terra começa a esfriar. É o grande resfriamento. As florestas tropicais encolhem. O que acontece quando a casa dos dinossauros, a floresta, desaparece? Novas paisagens surgem. As savanas, campos abertos, gramíneas, e isso força uma nova evolução. Afinal, você não pode se esconder na grama alta quando tem 10 metros de altura. Nesse ponto, veríamos o surgimento de dinossauros corredores, caçadores de matilha ágeis, como hienas raptors, especializados em perseguir suas presas por quilômetros. Os herbívoros teriam que ficar mais rápidos, como os hadrossauros, ou mais blindados, como os anquilossauros evoluídos, verdadeiros tanques vivos pastando nas planícies. Ok, eles sobreviveram ao calor e ao resfriamento, mas eles sobreviveriam ao gelo? E chegamos ao maior desafio de todos, a Era do Gelo. 2,6 milhões de anos atrás. Aquele clichê dos dinossauros como lagartos gigantes de sangue frio. Esqueça, isso já caiu por terra. Já sabemos que muitos eram de sangue quente e o mais importante, eles tinham penas, muitas penas. As penas não eram originalmente para voar, elas eram para isolamento térmico, para aquecer. Então, o que teríamos? Imagine um T-Rex urso polar, um predador de tundra gigante coberto de penas grossas, talvez brancas para camuflagem, caçando mamutes, se eles ousassem evoluir. Teríamos raptors árticos, caçando em matilha na neve. Os dinossauros teriam que aprender a migrar por vastas distâncias, assim como os bisões ou renas fazem hoje. Isso responde à nossa primeira pergunta. Eles teriam evoluído? Com certeza. O mundo estaria cheio de dinossauros incrivelmente adaptados. Mas isso nos leva à pergunta de $1 trilhão. Ok, o mundo está cheio de dinossauros evoluídos, mas onde nós estamos nisso? Aqui vem a parte difícil. Esta é a parte mais importante. A dura verdade, provavelmente não existiríamos. Pense bem, toda a nossa linhagem evolutiva, dos primeiros primatas até o Australopithecus, dependeu de um nicho específico, as árvores. As árvores eram nosso refúgio seguro para escapar dos predadores terrestres e encontrar comida. Mas nesse mundo, as árvores estariam cheias de predadores ágeis, os raptors evoluídos que mencionamos. Não haveria lugar seguro. Nós seríamos caçados até a extinção antes mesmo de aprender a descer ao chão. O Homo sapiens simplesmente não teria a chance de aparecer. Então, fim da história? Nós nem sequer nascemos. Calma! Mas vamos ser otimistas. Digamos que um pequeno grupo de hominídeos sobreviveu. Como? Não seríamos os caçadores alfa. Estaríamos no final da cadeia alimentar. Seríamos criaturas aterrorizadas. Nossa inteligência não evoluiria para caçar, mas para sobreviver, para nos esconder. Seríamos os mestres da furtividade. Nossa sociedade seria subterrânea ou no alto de penhascos inacessíveis. Dizem que correr aquece o corpo, mas quando você está sendo caçado por um dinossauro, isso também pode fazer você parecer mais saboroso. Mas há uma possibilidade mais estranha. E se a inteligência evoluísse do outro lado? E se nós não nos tornássemos a espécie dominante? Conheça o Troodon, um dinossauro do final do Cretáceo com um cérebro anormalmente grande para o seu tamanho, olhos voltados para frente, visão binocular, e garras que poderiam manipular objetos. Com mais 66 milhões de anos de evolução, o que ele poderia ter se tornado? O dinossauroide. A espécie inteligente dominante do planeta Terra seria um réptil. Eles teriam uma civilização, mas seria uma civilização alienígena aos nossos olhos. Sua inteligência não seria como a nossa. Talvez a sua tecnologia fosse biológica. Cidades cultivadas, não construídas. Uma sociedade fria e lógica. Ok, esse cenário é bizarro. Mas vamos voltar ao nosso. E se nós vencêssemos? Se contra todas as chances chegássemos ao topo,
como seria 2025. Seria um mundo de Jurassic Park mais real e muito mais perigoso. Nós não teríamos gado, teríamos fazendas de Triceratops. O T-Rex seria o animal mais ameaçado do mundo, vivendo em santuários protegidos por muros de 30 metros. Nossas cidades teriam que ser fortalezas. E você reclamaria de pombos? Tente ter pterossauros gigantes com 10 metros de envergadura roubando seu almoço. É uma loucura pensar nesse mundo alternativo. Mas a verdade é ainda mais estranha. O e se não é e se eles tivessem sobrevivido. A questão é que eles sobreviveram. Como assim eles sobreviveram? Eu não vejo nenhum T-Rex por aí. O asteroide filtrou a vida. Ele eliminou os grandes e lentos. Ele eliminou os gigantes aquáticos e voadores. Mas os pequenos, emplumados e adaptáveis, um brancho específico, eles conseguiram. Eles são os dinossauros que herdaram a Terra. De onde você acha que vêm os pombos? Isso mesmo, aquele pombo irritante na sua janela é um dinossauro aviário. A galinha que você tem no prato é um dinossauro. Avestruzes, beija-flores, águias. Os pássaros são literalmente dinossauros, os únicos sobreviventes. Então, se o asteroide tivesse errado o alvo, a resposta para e se é fascinante. Nós poderíamos andar com dinossauros, ou, mais provavelmente, teríamos virado comida de dinossauro. No fim das contas, talvez devêssemos agradecer àquela rocha espacial. Ela não destruiu a vida, ela só passou a tocha. E por pura sorte, ela passou a tocha para nós. A sobrevivência dos dinossauros mudaria tudo. Mas e se o asteroide tivesse sido ainda maior e esterilizado o planeta?